Gente, chegamos ao capítulo 5 e eu vou fazer junto os 6 porque é a fala do Telésforo. Vocês lembram que o André estava pronto para entrar na sala de aula junto com o Vicente, que estava ali fofocando, trocando confidências e tal. Começou a aula. Só que hoje era um dia especial, justo no primeiro dia de aula dele, ia ser a fala de um espírito muito elevado que chama Telésforo. Ele era um antigo colaborador do Ministério da Comunicação e ele vinha ali fazer uma chamada de atenção, uma fala muito precisa e muito atenta. Ele foi até rigoroso com as pessoas que estavam ali. E ele tinha vindo fazer essa fala justo no primeiro dia de aula do André. Entraram lá, André e o Vicente, viram o Aniceto coordenou lá os processos, ele era o diretor lá desse momento, e quando chegou esse espírito superior, montaram uma mesa, tipo uma mesa diretora lá na frente para fazer a palestra. E o Telésforo, sem perda de tempo, que aliás no Ministério da Comunicação tudo é sem perda de tempo, já começou a falar e já disse o tema da reunião. Ele disse: eu convoquei vocês aqui porque nós precisamos falar sobre a nossa representatividade nos trabalhos da nossa colônia lá na crosta terrestre. Ele estava falando, nosso lar tem esse projeto aqui, tem esse serviço e muitos de nós faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação na Terra, bem como os outros que estão aqui querendo ir para o trabalho. Então a fala de hoje é sobre o que nós vamos fazer lá e nossa responsabilidade. Aí ele disse, tragam ensinamentos novos para os habitantes dessa colônia e é indispensável socorrer os que enfrentam as profundas transformações do planeta. Gente, eu estava falando isso na metade do século passado. E agora o que eles vão falar, o que o Telésforo vai falar, é fundamental para os tempos de hoje, você vai ver. Ele diz que a maioria de nós que encarna, estamos distraídos das realidades terrenas e das realidades celestes. Ele fala que tem tanta incompreensão no planeta e nós precisamos trabalhar, nós, os que passamos pelo Ministério, precisamos trabalhar ainda contra o mal, né? Na verdade, lutando ali com o mal, mas grande parte da nossa luta vem de colegas das religiões mesmo. E ele ainda conta corrente de incompreensão. Ele fala, não está falando só da ignorância e da perversidade, do mal, dos espíritos, das organizações. Ele está falando grandes forças do próprio movimento cristão. E ele fala que os católicos nos consideram como diabos, que a gente faz coisas diabólicas, que os evangélicos nos colocam, nos perseguem a colaboração como se nós não fôssemos do bem, como se nós não estivéssemos trabalhando por Cristo. Ele fala que os próprios espiritistas de outras categorias que querem o aperfeiçoamento da criatura de um dia para o outro, acham errado como nós fazemos. Então ele está dizendo que em todas, até no movimento cristão, a gente é criticado. E ele fala que toda expressão sagrada, toda expressão religiosa é sagrada, que não é para a gente criticar, é para a gente vir, reencarnar, fazer o nosso serviço e auxiliar, amar, servir e auxiliar. E ele disse que a necessidade fundamental nesse departamento da comunicação é sinceridade de propósito e verdadeira vontade de colaboração. Ele coloca assim, porque muitas igrejas não compreendem por enquanto que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos. Muitas igrejas querem assustar os seus frequentadores, colocando como um tormento eterno para que a criatura tenha medo do que está acontecendo, para que a criatura seja dominada pelo medo. E aí o Espiritismo não tem isso, porque a gente ensina e aprende e ensina que a gente é responsável pelos nossos atos e que os tormentos não são eternos, basta que a gente tenha vontade de melhorar, né? E aí o que acontece, muitas das igrejas não consideram o nosso ensino válido. E aí nós ensinamos que
uma criatura que tem um inferno na cabeça cria um inferno para si mesma, e que o inferno é isso, é quando a gente faz o mal e a gente cria o mal para si mesmo. Mas enfim, a humanidade terrena se aproxima do dia que as vibrações inferiores, isso aqui era a fala dele, tá? Que as vibrações inferiores vão tomar conta, presta atenção, que vão nos rodear em todos os sentidos, metade do século passado, ou seja, está mais atual do que nunca. O que ele fala, gente, está acontecendo de verdade. Olha, ele diz assim, ó, a ciência progride tanto no planeta, e à medida que vai suprimindo esses sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Gente, ele fala isso, ó. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade, muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede da experimentação do inferior, a inquietação sexual, as doenças desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Me diga se não é isso que está acontecendo agora. E ele estava preparando esse povo que ia reencarnar, ele estava preparando para isso. Será que a gente estava lá nessa aula de preparação? Porque agora nós estamos vivendo tudo isso que ele está falando. E olha, ele ainda diz assim, ó, o homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que ele constitui moradia. Então a natureza, as coisas, a forma de fazer, embora não se conheça a si mesmo. Quando atende o corpo, as necessidades do corpo e da alma, vemos agora a criatura terrestre assoberbada em problemas graves. Não só pelas deficiências de si própria, mas pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram. Ai, ele escreveu bonito desse jeito para dizer, os umbrais estão abertos, é gente por aí, gente que a gente fala, esses desencarnados que não fizeram as coisas certas, que voltaram para cá, que estão aqui sem corpo físico, pegando a energia dos encarnados, causando a discórdia, esses problemas e tudo mais. Estamos vivendo essa época, tempos difíceis, onde o umbral invade a nossa crosta, onde todos os desvarios de qualquer espécie estão acontecendo. E o que o Telésforo estava fazendo? Nós precisamos de gente que queira trabalhar em meio a esse caos. Lembrando que por trás desse caos aparente existe uma organização impecável. A gente nunca pode esquecer disso. E eu fiquei muito tocada, porque parece que fecha certinho com o que a gente está vivendo, e eu fiquei com a impressão que a gente participou dessa conversa. Bom, e ele estava falando que a gente consiga sair das especulações teológicas, sair só do blá 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 teórico da religião e consiga fazer as coisas. Ele disse que atualmente a humanidade é um grande organismo coletivo cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si. E é um processo mundial de reajustamento e redenção. Olha bem se não é, parece que todo mundo, parece que a sociedade está enlouquecendo coletivamente. Bom, ele estava falando que nesse momento as mentes de criminosos se unem às mentes de criminosos. Pensa isso, não é de verdade? A pessoa encarnada que tem um pensamento, ela ganha muitos adeptos encarnados e desencarnados. Obsessores mil para fazer aquilo. Então, criminosos com criminosos, doentes com doentes. Então, a pessoa que se acha doente está ali encarnada, se acha doente, mas é já que ela vai ter a companhia de 1000 doentes com ela. E precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais. Então, é responsabilidade nossa, quem participou lá do Ministério da Comunicação, quem fez esse curso preparatório para estar encarnado nessa época, tem a responsabilidade de servir, amar, esclarecer e auxiliar. Presta atenção, será que você está fazendo certo? Será que você está colocando o teu serviço a serviço mesmo do que você prometeu?
E ele ainda dá um alerta assim bombástico. Ele diz: quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem graves prejuízos aos colaboradores incautos. É aqueles desavisados, né? Achou que tudo era besteirinha, que não ia dar nada, que não ia acontecer nada. Bom, e ele ainda diz: nós precisamos de servidores de boa vontade que comecem agora. E a galera mostrou espanto. Todo mundo que estava ali ficou assim, ó, olhão arregalado, porque eles pensavam: ah, vem espírito de luz falar conosco, vai ser só doçura. Levaram nos dedos. E ele falou mais, aqui não terminou, ele continua. Agora é o capítulo 6, e ele diz assim: desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar, é a colônia, né? Nosso lar tem enviado diversas turmas de trabalho para a disseminação desses valores educativos. Bom, esses que são candidatos, esses que vêm para cá, estão aliando duas coisas que eles precisam: necessidade de resgate. Então, ninguém vem para cá ser médium, trabalhar para o bem, e pior, a gente vem para cá e se acha coitadinho, né? E ele diz que só vieram para cá os que tinham necessidade de resgate e que ainda não tinham conseguido os resultados na sua missão, na sua tarefa. Então você vem com uma tarefa porque você tem muito resgate. Então não vem dizer: ah, eu trabalho para o bem, não ganho nada com isso. Deixa de ser absurdo. Essa ideia é absurda. Você precisa sim trabalhar, e trabalhar bastante, porque você prometeu quando estava lá. E ele ainda diz assim: a maioria tem fracassado ruidosamente, uma vergonha. Mediunidade e doutrinação. E a ignorância é mãe das misérias, ele ainda coloca. Tudo isso por causa da ignorância. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Ai, gente, ele deu nos dedos mesmo, foi bem forte o ensino. Ele diz: olha, aqui nós estamos, somos todos companheiros da comunicação, somos endividados com o mundo, mas esperançosos com o êxito na nossa tarefa permanente. Ou seja, ele estava falando tudo aquilo, porque ele estava falando para os fracassados que estavam lá, estava falando para os que estavam próximos a vir, estava falando para nós, os médiuns e os doutrinadores. E ele disse que a gente precisa crer, ter esperança que vai dar certo, mas tem que trabalhar, não adianta ficar só na esperança e não fazer nada. Ele diz: e ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor, sem lágrimas. Numerosas circunstantes que ele falou ali. Quem estava assistindo a palestra, né? Choravam em silêncio, porque ele foi duro mesmo. E aí o Vicente cutucou o André e disse, que o André ficou perguntando, né? Ué, por que eles estão chorando? Aí o Vicente disse: são os que fracassaram, os fracassados. Imagina, gente, ouvir um negócio desse, ouvir que você fez errado, que você torna a fazer errado, que você está indo agora para o serviço de novo e não pode errar. E que no Ministério da Comunicação o tempo urge. E se você não quer fazer, procure outra tarefa. Já pensou? Ele falou isso com todas as letras. Muitos choraram mesmo. Gente, até eu fiquei tocada, demorei para gravar esse vídeo porque me tocou muito essa história. Acho que eu tava lá e acho que eu era uma dessas que chorou, uma fracassada, pela ideia que eu tenho agora de servir, pela obrigação de servir que a gente vem na cabeça. E se você aí se sentiu tocado também, provavelmente você tava lá nessa reunião comigo. Vamos trabalhar? Gente, até o próximo capítulo.